Aproveitando que você está sob os pés, abra sua Bíblia comigo. Carta de 1 Pedro, ou primeira carta de Pedro, ainda o capítulo 2. Nós vamos fazer menção dos versos 4 e 5. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versos 4 e 5, que diz assim: À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês que também estavam sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar, queridos? Amados, na exposição anterior, domingo passado, nós falamos da transição que Pedro ele faz da metáfora do leite ou do recém-nascido. Ele vem falando aqui nos versos 1 e 2, aconselhando aqueles irmãos, primeiro para que eles se livrassem de toda hipocrisia, de toda imundícia, de toda maldade, e como crianças recém-nascidas, eles tivessem desejo por Deus, pela palavra de Deus. E ele diz, como criança recém-nascida, desejo de coração, leite espiritual puro. E agora, Pedro ele sai dessa metáfora e ele passa a falar e a utilizar uma outra figura de linguagem, uma outra metáfora, que ele começa a dizer aqui no verso 4, falando sobre à medida que se aproximam dele, ou seja, se vocês estão desejosos como crianças recém-nascidas pelo leite espiritual, ou seja, desejosos por Deus, por Cristo Jesus, vocês se aproximam dele, dessa pedra que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, preciosa para ele, e aí ele vai começar ainda a falar sobre esse crescimento em que nós, como servos de Deus, como igreja de Deus, ainda precisamos continuarmos atendo, certo? Então ele continua a falar, a tratar do crescimento dos cristãos, mesmo mudando a metáfora, mesmo mudando a linguagem do ensino, ele ainda continua tratando do mesmo aspecto, do mesmo assunto, da mesma temática. E no uso dessa metáfora, ele vai apresentar a pedra viva. Ele começa, antes de falar sobre os cristãos a quem ele endereça a carta, a igreja do Senhor, ele vai apresentar a pedra viva, a pedra principal, a pedra angular, da qual nós podemos e devemos o quê? Nos achegar. Foi isso que ele diz. À medida que se aproximam, vocês precisam se aproximar. Mas que também essa pedra que é viva, que é principal, que é angular, da qual nós precisamos nos aproximarmos dela, ela também é uma pedra da qual muitos se escandalizam, da qual muitos tropeçam nela, da qual para alguns é uma pedra de tropeço e rocha que faz cair, que para esses que tropeçam, esses que se escandalizam nela, de certa forma, a rejeitam essa pedra. Mas Pedro está dizendo àqueles irmãos que essa pedra, ela é escolhida por Deus e muito amada. Essa pedra a quem Pedro se refere, nós aprendemos aqui que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Obrigado. Ele é a pedra viva, ele é a pedra principal, ele é a pedra angular. E nós aprendemos isso, tendo por base o verso 4, domingo passado. Nós aprendemos então, para ficar muito assim,
muito vivo em nossa mente que nós precisamos nos aproximarmos dessa pedra que vive. Porque é através dessa pedra que nós também fomos vivificados, ou que os homens, os eleitos de Deus para serem salvos, serão vivificados. Essa pedra que vive, nós precisamos nos aproximar dela, que foi rejeitada pelos homens, mas que é muito preciosa e foi escolhida por Deus para que fosse a pedra principal, onde a igreja de Cristo fosse edificada. Amém? E hoje, queridos, nós vamos dar continuidade à exposição, aonde nós iremos falar, na segunda parte aí, sobre o povo escolhido como pedras que vivem também. Pedro, antes de falar, como eu disse na introdução, da igreja como a pedra também, ou pedras, ele fala primeiro da pedra principal. Porque embora nós sejamos pedra, e nós vamos aprender aqui em que conceito, em que sentido isso se dá, nós não podemos ser absolutamente nada sem Jesus. Não há como edificar sem a pedra principal. Por isso que Pedro começa falando sobre a pedra principal, para depois ele passar a tratar com os irmãos, as igrejas, a quem ele envia a sua missiva, ele envia a sua carta. Então você embarque comigo aqui, nessa mensagem, com a sua Bíblia aberta de preferência. Amém? Em nome de Jesus. Se você trouxe aí o seu caderninho, a sua agenda para você fazer as suas anotações, tome nota e nós vamos trazer algumas informações pertinentes e importantes para que nós saibamos e possamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Ok? Como eu tenho um saldo de domingo passado, hoje a gente vai até às 10. Amém? E que o Senhor em Cristo vos abençoe. Descansei bem, estou muito bom para que a gente consiga finalizar. Ok? Então vamos pensar aqui. O verso de número 5, ele diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras. Primeiro, preste atenção, vocês também estão sendo utilizados. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, povo escolhido, que foi admoestado e advertido para que pudessem desejar a palavra do Senhor, desejar o Senhor, e agora, Pedro, vocês precisam se achegar a Ele, essa pedra viva. À medida que vocês se aproximam dele, que vocês vão conhecendo, vocês também estão sendo utilizados, para que nós possamos sermos utilizados, ou ser utilizados, nessa construção, nessa edificação, nós precisamos fazer o quê? Nos aproximarmos dele. Não nos afastarmos dele. E nós podemos aqui, até pensarmos, como é que nós nos aproximamos dele? Primeiro ele fala, desejem ardentemente como recém-nascidos pelo leite espiritual. Queridos, como eu fui muito tranquilo, o Senhor falou assim, é para domingo que vem, meu filho. Domingo que vem você arruma o rabo de tatu e você conversa. Mas nós estamos vivendo um tempo de apatia espiritual. Que ao invés de nós desejarmos como recém-nascido pelas coisas de Deus, nós estamos refugando. Nós não estamos desejando as coisas espirituais como recém-nascido, e aí por não estarmos desejando, nós não estamos nos aproximando, mas nós estamos gerando um distanciamento daquilo que nós jamais poderíamos fazer. Então Pedro chama a atenção da igreja. Queridos, nós precisamos atentar para isso. Hoje nós tivemos instrução pela manhã de nós fazermos uma introspecção para saber onde estamos, para saber aonde nós queremos chegar, para então entendermos como nós vamos fazer para chegarmos lá. Todo mundo quer ir para o céu.
E aí, quando entendemos a doutrina da eleição, né, da predestinação, nós falamos assim, eu sou salvo em Jesus. Mas nós esquecemos da questão da ortopraxia, do comprometimento que nós recebemos como salvos. De fato, somos salvos em Cristo Jesus. Mas ele está dizendo, na medida em que se aproximam dele, a pedra viva, ou a pedra que vive, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas também. Por quê? Porque recebemos vida de Jesus. Recebemos essa viva vida dele. Então estamos sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Então esse é o primeiro ponto. O povo escolhido também como pedras vivas. Mas nós não podemos descuidar que existe aqui toda uma orientação do Espírito Santo a Pedro para dar à igreja, aos irmãos, que ele vem nos dando nessa noite pela sua poderosa, inerrante e infalível palavra, que é isso também. Precisa ter o desejo, e nesse desejo, por estarmos desejosos por aquilo que é do céu, de Deus, da sua palavra eterna que transcende, nós também vamos nos aproximando dele. A pedra que vive. E na medida que fazemos isso, nós também estamos sendo utilizados. Você gosta de se sentir útil? Sim ou não? Nós poderemos dizer para o Senhor nessa noite, Senhor, usa-me. Aí nós temos que falar, enche-me também, mas transforma-me. Mude a minha visão, a minha concepção, as minhas prioridades. E acho que o maior problema dessa geração é prioridade. É de entender a prioridade. Porque as nossas prioridades, elas são nossas. E elas não estão parametrizadas com as Escrituras. Tudo que se diz ao reino de Deus, as coisas de Deus, nós só queremos receber. Nós só queremos bênção, portas abertas. Nós queremos graça de Deus. Mas nós não queremos, como o presbítero Silvio disse assim, gastarmos tempo de joelhos. Gastarmos tempo nas Escrituras. E Pedro está dizendo, desejem ardentemente. Já viu uma criança recém-nascida? Eu exemplifiquei aqui. O bebezinho recém-nascido parece um saco sem fundo. Mama, passa uns minutinhos, o bichinho no sentido bem bonitinho, aquela coisinha bonitinha, parece um joelho, você olha assim. Ah, agora vocês ficaram mais assim, né? Amém, glória a Deus, quebrou o gelo. Já quer mamar de novo. Por que então Pedro utiliza essa linguagem, essa metáfora? Vocês têm que ser assim em relação às coisas espirituais, o leite de vocês, a palavra, o Senhor, a presença de Deus na vida de vocês. Alimenta-se, volta a alimentar-se novamente e não se dá por saciado. Claro que tem hora que a gente fica cantando, sacia-me, aí parece que um se sacia pro ano todo. Sai daqui tão saciado que amanhã, depois de amanhã, não precisa de mais nada. Gente, não é assim. Nós precisamos, todo momento, nos deliciarmos daquilo que o Senhor tem para nos entregar. Paulo diz que nós, que fomos eleitos no Senhor, fomos enriquecidos com todas as bênçãos espirituais. E muitas das vezes nós estamos vivendo mendigando na sarjeta, porque não acessamos essas bênçãos. Porque não desejamos ardentemente, porque nós não nos aproximamos da pedra que vive. Que hoje o Senhor tenha misericórdia, que o Espírito Santo passe sobre nós nessa noite e nos faça sairmos daqui com a mentalidade renovada, com o posicionamento mudado, na presença do Senhor, aquele que te trouxe aqui nessa noite. Esse versículo de número 5 aqui, ele é um parêntese na linha de argumentação de Pedro. Nota-se que no 4 ele fala de Jesus, e ele diz algo importante. Ele diz que ele é a pedra que vive, que foi rejeitada pelos homens,
mas ele também declara escolhida por Deus e preciosa para Deus. Aí ele vai falar da gente. Depois do verso 5, ele vai voltar a construir o seu argumento em relação a Jesus. Então nós vamos aos poucos, para que você entenda. Nós já falamos aí um pouquinho sobre Cristo, e agora nós vamos trabalhar a questão quando Pedro vai tratar acerca da igreja. Então veja bem, ele vai retomar o tema da pedra eleita e preciosa no verso seguinte, que é o verso 6. Mas antes dele retomar essa argumentação a respeito de Jesus, ele sente a necessidade de estender a metáfora da pedra viva para os crentes. Ele diz, também vós mesmos, em alguma versão. Então aqui, no verso 5, Pedro fala dos crentes a quem ele escreve, ou seja, a igreja de Cristo, aqueles que estão em Cristo como pedras vivas. Pedras vivas nessas que formam o edifício, que é a casa espiritual. E essa casa espiritual é onde se oferecem o quê? Sacrifícios vivos e espirituais a Deus, mediante, ou por meio, ou por intermédio de Jesus Cristo. Sem dúvida, queridos, Pedro, ele está pensando na igreja, em termos do templo do Antigo Testamento. Que era o quê? A casa onde Deus habitava. A igreja é o templo, ou seja, nós somos o templo do qual Jesus Cristo é a pedra fundamental, que foi eleita por Deus e preciosa diante dele, mas que foi rejeitada pelos homens. Então Pedro retoma o tema do crescimento, como já dissemos, que ele inicia no verso 2 do capítulo 2, onde ele usa a figura do recém-nascido, que deseja ardentemente o leite, para que por ele vos seja dado o crescimento, para a vossa salvação. Agora a figura é de um edifício em construção, uma edificação em progresso. Como a comunidade daqueles que se achegam a Jesus, os crentes também são edificados. Lembra de Mateus 16, 18? Jesus disse que pela declaração que Pedro fez, ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Então a figura agora é de um edifício. Eu acredito que nós aqui não temos problema no entendimento de igreja, do que é ser igreja. Primeiro, rapidamente aqui, eu já disse algumas vezes, mas eu quero repetir, igreja não é isso aqui. Isso aqui é templo. O templo onde se reúne a igreja. A igreja é o coletivo. Igreja são todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Eu não vou entrar no mérito da igreja invisível, da universal e da local. Vamos pensar na igreja local. Igreja somos todos, coletivo. Você sozinho não é igreja. Aquele versículo que a grande maioria dos pentecostais utiliza para ficar em casa, ou para se tornar um desigrejado, também não é verdadeiro. Não está falando de congregar aquele versículo. Sabe aquele versículozinho que todo mundo utiliza? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Você já leu o contexto? Não está falando de congregar, de cultuar. É claro que o nosso Deus, essa pedra viva, o Cristo, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, se ele é onipresente, ele está aqui, está em todos os lugares, inclusive lá no limbo. Mas aquele versículo não nos dá direito de ficar em casa. E achar, não, está eu aqui, meu filho, não sei quem, e nós estamos aqui, vamos congregar aqui. Você pode fazer um culto no lar, não tem problema. Mas não usa esse versículo para você ser um irresponsável e desobedecer o imperativo de Hebreus 10, 25. Igreja é o coletivo. É aqui. Pode estar debaixo de um pé de manga, é igreja.
Pode estar num outro salão, é igreja. Pode estar na casa do irmão, se reúne a igreja. A segunda igreja presbiteriana renovada, espiritualmente, se fala da massa. No CNPJ é isso aqui. A instituição é isso aqui. Mas a igreja eleita do Deus vivo é os membros do corpo de Cristo. São as pedras vivas que está sendo utilizada para a construção da casa espiritual. E aí Pedro vai fazer uma correlação, claro que ele tem em mente o templo veterotestamentário, onde Deus habitava. Agora, Deus não habita mais na construção feita por mãos humanas, mas Ele habita no nosso coração. Ele habita no meio da igreja. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que a igreja é o tabernáculo do Deus vivo. Então, nós estamos vivendo essa realidade. Fecha esse parênteses, para que nós entendamos aqui a questão de igreja. Então, você sozinho na igreja. Eu sou a igreja de Jesus. Não, você é membro da igreja. Igreja é todo mundo, tudo junto. Ok? Ficou claro? Glória a Deus por isso. Então, agora, ele vai utilizar a figura do quê? De um edifício que está em progresso, que está em construção. Então, como a comunidade daqueles que se achegam a Jesus Cristo, os crentes são edificados, são colocados em um local, né, para a construção desse edifício. E aí, queridos, o verbo aqui, para edificados, significa erigir ou construir qualquer tipo de construção. E é muito comum no Novo Testamento essa linguagem, a utilização desse verbo. Então Pedro aqui vai utilizar esse verbo para representar o crescimento ou o processo de crescimento espiritual dos cristãos. Embora não esteja aqui mencionando, ele não menciona de forma explícita, mas nós precisamos entender aqui que é Deus quem causa o tal crescimento. Nós estamos sendo edificados em Cristo, por meio de Cristo, mas quem nos faz crescer no processo é o Deus Todo-Poderoso. Então, nesse sentido, nós somos pedras que vivem, ou pedras que foram vivificadas. Tijolos vivos no edifício que Deus está construindo, que Deus está edificando. Deus os emprega para construir esse templo espiritual. Na NVI vai dizer, estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Um edifício que não é feito de pedras, tijolos e cimento, como o templo de Salomão, mas de pessoas. Pessoas essas que foram regeneradas, que receberam uma vida espiritual por estarem unidas a Cristo. Porque só se tem vida se estiver em Cristo. A pedra que vive. E que, portanto, por estarmos em Cristo, recebemos vida e podemos crescer. E podemos crescer. Então, queridos, cada pessoa que se converte a Cristo, que se torna membro da igreja do Deus vivo, é uma pedra que foi tirada da pedreira da incredulidade, do mundo, lá da pedreira bruta. Foi arrancada de lá e foi trazida. E agora está sendo acrescentada ao edifício da igreja. É isso que nós somos. É isso que Pedro estava dizendo para aqueles irmãos. É isso que nós somos. Atente para isso. Os cristãos são as pedras que gradativamente compõem a estrutura dessa construção. E o alvo de Deus com essa edificação, queridos, é tríplice. E Pedro nos ensina aqui, nós vamos meditar um pouquinho nisso. Ninguém constrói algo sem um propósito. Alguém vai construir aí, fazer um prédio ou uma casa sem um propósito? Não. Ah, eu vou construir aqui. Ninguém constrói por construir.
Nós construímos por várias razões, mas todas as razões pelas quais nos levam a construir têm um propósito. Não é um despropósito, não pode haver um despropósito para se construir um edifício. E é isso que Pedro está dizendo. Olha, nós somos arrancados da pedreira bruta, nós não tínhamos vida, fomos vivificados, agora existe um fundamento, esse fundamento é Cristo, e por meio de Cristo agora vocês estão sendo utilizados para uma construção. Para que isso, pastor? Pedro vai ensinar, Pedro vai mostrar. E o primeiro ponto aqui, o primeiro alvo de Deus com esta edificação, primeiro que Jesus deu uma palavra linda. Pedro, tu não revelastes nada pelo sangue ou pela carne, não foi os homens, mas foi o Espírito Santo que te revelou. Eu digo que tu és Pedro, sobre essa pedra. Já expliquei aqui o significado disso aqui, né? Mas eu vou falar um pouquinho disso ainda hoje. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem, ou não vai prevalecer contra ela. Então entendamos, e fica muito claro para nós, que o construtor, o Deus, o arquiteto de todas as coisas, tem um propósito, tem um alvo. E o primeiro aqui, é que nós, como aqueles irmãos, somos edificados como casa espiritual. É isso que o verso diz. Vós também estão sendo utilizados como pedras vivas. Somos pedras vivas porque fomos vivificados por Jesus. Na edificação do quê? De uma casa espiritual. Nós estamos sendo edificados casa espiritual. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, espero que esteja. Capítulo 4, verso 17. Pedro vai falar o seguinte: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Estou colocando uma referência. Casa espiritual, aqui no verso 17 do capítulo 4, ele se refere à casa de Deus. Nós sabemos que ele não está falando do templo de Salomão. Está falando dos redimidos, dessas pedras vivas, escolhidas. Então, é importante notar, queridos, que Pedro não se refere às igrejas locais, uma vez que ele escreve para as igrejas que estavam espalhadas por todo o Império Romano. Ele tem em mente o quê? A igreja universal, o corpo místico de Cristo. Esta casa espiritual aqui, queridos, inclui os crentes nas 5 províncias romanas que ele elenca no verso 1 do capítulo 1. E mostra claramente como Pedro compreendeu a metáfora de Cristo em Mateus 16, 18. Não uma igreja local, mas a igreja universal. O reino de Cristo. Basicamente isso. Então nós somos não apenas pedras vivas, mas também casa espiritual. Morada de Deus. Já pensou que privilégio? Sermos casa de Deus, morada do Altíssimo. E aí nos leva a algumas reflexões. E aí nos leva a sermos ou a fazermos uma introspecção. Será que, do jeito que eu estou vivendo, que estou conduzindo, levando a minha vida, será que eu estou sendo pedras vivas mesmo? Será que o Deus Santo, Ele habita? Ele pode habitar em mim? São perguntas interessantes que nós precisamos considerar. Porque se nós olharmos, eu quero aqui abrir um parênteses. Quando Deus instruiu Moisés a construir a tenda, chamada tabernáculo, que ele colocou todas as particularidades que havia ali, e tinha um lugar chamado Santo, vocês sabem disso, que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá
para fazer a expiação pelos pecados de todo o povo. Não era qualquer um que podia entrar. Segundo os biblicistas, os teólogos, para sair da presença ou da Arca da Aliança, onde estava o propiciatório com as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu, eles não poderiam dar as costas. Eles tinham que sair olhando, fixado na Arca da Aliança. Tamanha era a reverência, a preocupação na santificação. E agora parece que nós perdemos um pouco disso. Nós nos acostumamos com o sagrado demais. E nós fazemos um sincretismo das coisas. Mas, queridos, nós precisamos entender o privilégio de sermos casa espiritual. Para isso que nós somos chamados. Vocês acham que Deus nos tirou daquela nossa vã maneira de viver? Para quê? Para que nós pudéssemos ser o quê? Receptáculo da graça e da sua maravilhosa presença. Isso é um privilégio. Nós devíamos viver imensamente gratos por esse privilégio, porque nós não merecemos. Melhor, Deus nem precisa. Nem precisa de mim, de você, para fazer nada. Um Deus que fez tudo o que existe a partir do nada, precisa de um cara como eu? Porque tem gente que se acha importante demais. Olha, Deus precisa de mim. Eu ouvi falar do Jim Swaggart, um grande pregador, muitos anos, que lotou inúmeros estádios, que foi instrumento de Deus para o evangelho ser conhecido a muitas pessoas foram salvas. O dia que ele chegou diante do espelho e diz assim: de fato, Deus precisa de mim, ele se arrebentou. Deus não precisa de ninguém. Ele usa-nos por graça, bondade e misericórdia. Ele pode usar qualquer um. Todos são dele, tudo é dele e tudo existe para a glória dele. Nós precisamos entender isso. É um privilégio. Nós estamos sendo utilizados. Mas para ser utilizado não pode ser de qualquer jeito, gente. Não é de qualquer maneira. Precisa desejar. Precisa se aproximar para sermos utilizados. Então veja bem. A palavra espiritual aqui, que ele fala uma casa espiritual, é usado várias vezes no Novo Testamento para se referir àquilo que pertence ao mundo sobrenatural, aquilo que é transcendente, contrastando com aquilo que é natural. Então nós temos algumas referências, como 1 Coríntios 15, 44, verso 46. Parece, queridos, evidente que Pedro contrasta a igreja de Cristo e o templo de Jerusalém. Fica muito claro essa correlação que ele faz. Então este último foi feito pelos homens, ou seja, o templo de Jerusalém, como pedras, tijolos, madeira, areia e argamassa. Era algo provisório, era algo que destrutível, inclusive foi. Ele foi derribado em 70 depois de Cristo. A igreja, queridos, por sua vez, é edificada por Deus, mediante o Espírito Santo e pela palavra viva e permanente. Quem é que nos edifica e nos alicerça? É o Espírito Santo por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro alvo de Deus a nos vivificar, a nos tirar da pedreira bruta e nos trazer para cá, é nos sermos edificados casa espiritual, ou seja, para sermos habitação do Senhor. Agora a questão é, como é que está o nosso coração? O que é que está habitando aí dentro?
Já ouviu a história da mulher que quis alugar sua casa, mas tinha um quarto, que ela dizia, esse quarto eu não posso alugar. Mas por quê? Porque eu guardo um leão aí dentro. Pergunto para você, você alugaria uma casa, você teria acesso a todos os outros cômodos da casa, mas que você sabia que num quarto da casa que você alugou, vive um leão lá dentro? Duvido. Nem com a R15, meu irmão. Porque você dorme, não dorme, meu filho? Você fica 24 horas acordado. Você já pensou você dormindo com a R15 aqui no peito? O leão vem, não dá tempo de você nem acordar, meu filho. Ninguém aluga uma casa com um leão dentro de um quarto. Mas aí a gente acha que Deus pode habitar no nosso coração com compartimento com coisa que Ele não agrada. Com coisa que Ele abobina, com coisa que Ele condena. Não. Deus pode habitar em mim, será mesmo? Nós fomos chamados, vivificados com um propósito. O alvo é de sermos habitação, uma casa espiritual, para sermos utilizados para essa construção, onde o Deus Santo, Eterno, Poderoso, Criador dos céus e da terra, possa vir em nós e fazer morada. Senhor, tem uns trem no meu coração. Pensa que Ele não sabe? Sabe. Mas hoje eu não quero sair daqui com esses negócios, não. Eu quero deixar tudo aqui. Você veio no lugar certo. Aí a gente até canta. Tudo está preparado aqui. Vocês lembram, né? Canta aí para me beber água. Obrigado. Só quieto? Jesus de Nazaré, meu Pai eterno. Eu sei que nós vamos jantar depois do culto, gente, mas vocês não tomaram café. Não, vamos de novo, gente. Tudo está preparado aqui. A casa do meu coração também. O único motivo que me fez chegar. Tudo está preparado aqui. Irmãos, o Espírito Santo está aqui. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. É que nós podemos dizer, Senhor, tudo está preparado aqui, Senhor. A casa, tudo, Senhor. Tudo que nós mais queremos é a sua visitação, é a sua presença, é a sua glória na minha vida, Senhor. Eu não quero sair daqui do jeito que eu vim. Eu não quero sair daqui do jeito que eu entrei. Eu preciso, Senhor, de que o Senhor me visite. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me cure. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me restaure. Queridos, o Senhor nos trouxe aqui porque a sua palavra, ela nos cura. A sua palavra, ela nos transforma. A sua palavra, ela traz edificação. Ela traz limpeza para a nossa vida. Eu não sei por onde você andou, eu não sei o que você pensou, eu não sei o que você fez, mas o Senhor que te trouxe aqui, Ele sabe, e Ele pode entrar no seu coração nessa noite e fazer a limpeza que é necessário que faça. Para que Ele possa habitar, para que Ele possa vir morar e fazer morada dentro do seu coração. Foi para isso que nós fomos chamados. O alvo, um dos principais alvos do Senhor é nos transformar em casa espiritual. Aonde nós estivermos, a presença do Todo-Poderoso está. É andando pela rua, sentindo a presença do Espírito Santo. É dirigindo o nosso carro, embora os motoqueiros nos perturbem, sentindo a presença do Espírito Santo. Perdão, os motoqueiros. E andando aonde nós estivermos, o Espírito Santo nos visitando.
Olha que coisa maravilhosa. E às vezes nós estamos ali, pensando na morte da bezerra. Nós estamos nos sentindo mais pior do que o verme do carrapato. Se isso aqui não faz com que nós tenhamos uma mudança de pensamento, eu não sei o que é que vai fará. O que vai fazer? Eu não sei o que fará com que nós tenhamos uma mudança de pensamento, de comportamento, se nós não entendermos isso aqui. Então, nessa noite, queridos, eu creio que pela palavra do Senhor, todo sentimento de autocomiseração, de complexo de inferioridade, de tudo, seja extirpado da sua vida. Se o Espírito Santo entrar no seu coração, nada disso vai fazer importância, nenhum tipo de seta maligna vai perturbar mais você. Você vai sair daqui andando, melhor dizendo, vou usar uma frase dos Penteca, né? Você vai sair daqui voando. Amém? Vocês acreditam? Estou prometendo algo que a Bíblia não promete, não. É isso, queridos. Além de sermos casa espiritual. Coisa maravilhosa. Glória a Deus. Nós também podemos ser o quê? Sacerdócio santo. Segundo alvo é esse. Deus nos usa para edificar esse templo espiritual onde nós, esses que estão sendo edificados como um templo espiritual, possamos servir como um sacerdócio santo. Pedro, mais uma vez, vai empregar aqui, vai tomar emprestado a linguagem do templo antigo, veterotestamentário. E dessa feita ele vai comparar os crentes aos sacerdotes que serviam nesse templo. Implicando que a igreja e os cristãos são o quê? A continuação legítima e pretendida por Deus do sistema do culto, organizado, estabelecido na antiga aliança. A nação de Israel, ela foi escolhida por Deus como reino de sacerdotes e nação santa. Foi isso que Deus disse. Reino de sacerdotes e nação santa. Conforme Êxodo 19, verso 6. Títulos que o apóstolo Pedro aqui transfere para os cristãos. No verso 9 do capítulo 2, nós vamos chegar lá. Que ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eles são edificados para servir a Deus nessa condição. Estamos sendo utilizados, edificados como casa espiritual para servir ao Senhor nesta condição, como sacerdotes do Deus Altíssimo. A tradução da NTLH reflete bem esse entendimento. Ela diz assim: onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Na NVI vai dizer assim: para serem sacerdócio santo. Então, note bem a construção que Pedro utiliza. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Nessa mistura de metáforas aqui feita por Pedro, os crentes são ao mesmo tempo a casa espiritual e os sacerdotes que ministram nela. Olha que coisa boa. É o templo onde Deus habita e ao mesmo tempo os sacerdotes que ministram nessa casa. Que privilégio tão grande. João Calvino, ele expressa essa verdade com exultação. Ele diz o seguinte: é uma honra singular o fato de que Deus não apenas nos consagrou como templos para Ele, nos quais Ele habita e é adorado, mas também nos fez sacerdotes. Aqueles que vão ministrar diante de Deus. Mas além de casa espiritual, o primeiro, alvo de Deus. O segundo, sacerdócio santo. Terceiro, os cristãos são edificados para Deus para oferecerem a Ele sacrifícios espirituais. Se nós somos sacerdotes,
Logo, todavia, entretanto, nós temos que oferecer alguma coisa. Sim ou não? O sacerdote lá era estabelecido, constituído para oferecer a Deus. Nós estamos sendo edificados como casa espiritual onde Deus habita, sacerdotes do Senhor, o sacerdócio santo, mas também para quê? Para oferecer o quê? Sacrifícios espirituais. Ele diz assim: olha, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Como é que eu vou ser um sacerdote? Oferecendo sacrifícios espirituais. A correlação aqui é muito clara. A semelhança dos sacerdotes que no templo ofereciam a Deus sacrifícios de animais, conforme Deus havia estabelecido na lei. Agora, nós também temos a nossa responsabilidade como sacerdotes. A diferença, queridos, é que os sacrifícios oferecidos pelos crentes em Jesus Cristo, hoje, no nosso tempo presente, e no tempo em que Pedro escreve a esses irmãos, os sacrifícios são espirituais. Isto é, não consiste mais em animais mortos, ou outros tipos de oferendas, como havia na antiga aliança, incenso, cereais, pães e grãos. Embora Pedro, ele não deixa muito claro aqui o que ele quer dizer com sacrifícios espirituais. Mas quando nós olhamos sistematicamente para as Escrituras em outras partes, e aí usamos aquela regra conhecida como a regra da hermenêutica, nós entendemos que o que Pedro está querendo dizer é que provavelmente esses sacrifícios espirituais são os atos de adoração, e adoração não é só aqui na hora que nós cantamos e levantamos a mão. O ato de adorar compreende em tudo que fazemos, tudo que falamos e tudo que pensamos. Então, são os atos de adoração, culto, que faz parte, a adoração faz parte desse culto, e louvor é elogio, prestados pelo povo de Deus, como sacerdócio santo e casa espiritual. Conforme nós temos aí várias referências bíblicas. Agora, Paulo, ele nos dá uma noção muito interessante sobre essa questão do sacrifício. Ele transfere todo o valor do sistema sacrificial do Antigo Testamento para a entrega voluntária que o crente faz de si mesmo a Deus. Romanos 12, verso de número 1. Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos meus, que se ofereçam como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. E ele diz: vocês façam isso pelas misericórdias de Deus. Eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, pelos atos salvadores de Deus, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Traduzindo, ele está querendo dizer o seguinte: quais são os atos misericordiosos de Deus? Nós merecemos alguma coisa? Nós merecemos ser salvos? Quem tinha que morrer na cruz? Você. Eu. Nós. Aí Deus vai, faz um plano maravilhoso, mata seu filho na cruz, lança sobre ele, imputa sobre ele todas as nossas transgressões. Paulo está dizendo, por causa dos atos misericordiosos de Deus, os atos salvadores de Deus, eu rogo-vos a vocês. Ele transfere tudo aquilo que era feito na antiga aliança para dizer agora, não é mais daquela forma, aquilo era uma sombra, aquilo apontava para aquilo que é perfeito. Cristo já foi à cruz, ele já foi imolado, agora vocês, por causa desses atos misericordiosos do Senhor, em gratidão, se ofereçam
Se oferecer é algo voluntário, se ofereçam como sacrifício vivo. Todo cristão que está em Cristo, toda pedra que está sendo edificada, casa espiritual, que é um sacerdote, como é que ele apresenta o seu sacrifício? Voluntariamente. Ele se entrega ao Senhor. Total. Primeiro que Deus não aceita parcialidade. Ou você vem, ou você não vem. Deus não aceita nada e ninguém pela metade. Ou nós somos todo dele, ou nós somos do diabo. Desculpa a minha expressão, mas essa é a realidade. Não tem muro, não tem meio termo. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos no mundo das trevas. Literalmente. A entrega tem que ser total. É entregar-se totalmente. Que se ofereçam como sacrifício vivo. Todo cristão é um sacrifício vivo. Estou falando cristão. Estou falando de evangélico não. Tem um monte de evangélico aí que ele é só evangélico. Ele gosta da igreja evangélica. Ele gosta dos louvores da igreja. Mas ele não é um sacrifício vivo. E eu, pastor? Ah, meu filho. Não sei. Pense aí. Olhe pelas escrituras. Olhe para você. E o interessante aqui, Paulo também tinha em mente o sacrifício veterotestamentário. E eu não poderia deixar de dizer isso. Quando o ofertante vinha ofertar e oferecer o sacrifício, que ele oferecia e o sacerdote pegava o sacrifício, ele não poderia dizer assim, por obséquio, por favore, devolve para mim o meu sacrifício. Ele não podia fazer isso. Ele entregou. Então, aquele sacrifício era apresentado ao Deus eterno, ao Deus santo. Para que aquele homem pudesse ter os seus pecados perdoados e ser aceito na presença do Deus santo. Ou aquela mulher, ou aquele jovem. Agora, queridos, eu estou tentando abrir assim, pintar para que você entenda. Porque às vezes nós queremos nos oferecer ao Senhor. Num culto maravilhoso, nós até cantamos algum corinho. Ah, lembra daquele corinho do Quero Ser um Vaso Novo? Você já cantou alguma vez esse corinho? Eu quero ser... Eu estou cantando para vocês não dormir, viu, gente? Que hoje eu tenho 2 horas para pregar, então eu tenho que deixar vocês bem tranquilos. Senhor amado. Rapaz, se Jesus ouvisse esse hino para você ser vaso, eu acho que ele não sei não, se ele vai transformar vaso aqui não. Todo mundo conhece que o Noé ajudou na composição desse hino, viu, gente? Ele é novinho. Eu quero ser. Oh, aleluia. Então, uma parte dessa canção que a gente faz assim: quebra minha vida. E passa de novo. Eu quero ser. Eu quero ser, um vaso novo. Imagina o Jesus olhando para nós cantando esse negócio. Tu está dizendo que eu posso quebrar você. Quebra minha vida, Senhor. E me faz de novo. Quebrar, irmão, você já entendeu a linguagem e a implicação do quebrar?
Você tem noção do que significa isso? E aí a gente canta. Quebra minha vida. Chorando. Tem que chorar. A gente canta num louvor. Senhor, eu me entrego a Ti, Jesus. Eu caio de joelhos. É maravilha. Mas aí, queridos, depois a gente se esquece disso. Paulo está dizendo, se você se ofereceu, se você se entregou, acabou, meu filho. Você se entregou. Você se entregou totalmente. Não tem como agora você dizer assim, agora é o seguinte, meu Deus, eu tenho que parar um pouquinho aqui, porque eu tenho que cuidar de outras coisas. Dizendo, não, meu querido. E aí, quando nós olhamos para a totalidade disso, as implicações que isso nos traz, e nos remete, e nos ensina, e quando nós olhamos para a vida de alguns exemplos e paradigmas que nós temos nas Escrituras, quando eu olho para Paulo, ele diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso aqui é a declaração mais nítida do entendimento de se oferecer em sacrifício. A Jesus, quando ele fala sobre a edificação, ele diz o seguinte, quem quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me segue. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos ser casa espiritual, nós queremos ser sacerdócio santo, nós queremos oferecer, mas oferecer igual Caim. Eu vou oferecer o que eu quiser, Deus. E tem que ser nos meus termos, na minha maneira. Se o Senhor quiser, bem. Se o Senhor não quiser, pastor, ninguém fala isso para Deus. Não fala aqui. Com a boca. Não verbaliza, mas age dessa forma. Como se Deus aceitasse qualquer coisa. Como se Deus fosse o governador do estado de Rondônia. Tinha uma galerinha lá em Israel que fazia isso. Pegava o cabrito cego, o manco, que tinha um valor de mercado menor. Como é que é para Deus mesmo? Faz o seguinte, nasceu um manco e um cego, eu vou levar para oferecer para Deus. E o melhorzinho eu vou vender. Porque tem um preço melhor. Sabe o que Deus disse para essa galera? Pegue o cabrito cego, o manco, e presenteie o governador. Dá para o governador que governa vocês. Para ver se ele vai aceitar. Ele vai receber como insulto. Mas nós queremos oferecer para Deus o cabrito cego. O que está com a pata quebrada. Nós fomos edificados. Nos tornamos sacerdotes para oferecer a Ele sacrifícios santos, espirituais. E começa com a nossa entrega total ao Santo Deus Todo-Poderoso. Deus não aceita-nos de qualquer maneira. Ele não aceita qualquer coisa. Ele não aceita sobra, viu, gente? Não. Deus entende. Ele sabe tudinho. O seu cronos, a cronologia da sua vida. E nós estamos aqui hoje porque Ele quis. Ele decidiu que você estivesse vivo e respirando o ar dEle. De graça. E aí, nós temos a palavra de Deus, nos debruçarmos sobre ela e entendemos o seguinte. Nós temos o privilégio disso tudo e nós não merecíamos era nada. Por que então não nos entregarmos totalmente ao Senhor e dizer, Senhor, faz o que o Senhor quiser fazer da minha vida. Da agora em diante, Senhor, eu não quero viver para mim mesmo. Eu não quero viver para satisfazer as minhas vontades, os meus desejos. Eu não quero viver, Senhor, pensando no que as pessoas vão dizer. Eles vão dizer mesmo. Mas a minha preocupação em agradar ao Senhor, em louvar ao Senhor, em bendizer ao Senhor, em viver para Ti e somente para Ti. Porque se vivemos, ou se morremos, vivemos e morremos para o Senhor.
Paulo então nos dá essa definição de entrega voluntária como sacrifício vivo. Mesmo lá no Antigo Testamento, nós já vamos encontrar indicações que Deus preferia esse tipo de sacrifício. Como ações de graças, orações, arrependimento e confissão de pecados, ao invés de sacrifício de animais. Se você ler o livro do profeta Amós, a partir do capítulo 5 principalmente, Deus vai dizer assim: eu detesto ouvir o som da música de vocês. Era como se Deus estivesse assistindo o culto. E ele falasse assim: eu detesto ouvir o som da sua guitarra. Lá em Malaquias ele diz assim: tomara que alguém fechasse a porta do templo para que o fogo no altar não fosse acendido debalde. E a pessoa deve chegar para nós e falar assim: eu sento o tabaco e pensou que fez o que disse. E olhar e falar assim: agora está querendo cantar para mim de qualquer jeito? Está oferecendo aqui para mim? E aí ele dizer para mim e para você assim: eu detesto isso. Tem hora que a gente perde a noção das coisas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Nós estamos vivendo, nos movendo e existindo diante de um Deus que conhece o dia que nós vamos ser sepultados, gente. Essa é a realidade, que muitas das vezes a igreja contemporânea tem se esquecido. E aí criaram um Deus que não é o Deus da Bíblia e cometem idolatria de domingo a domingo. Embora possa muitos não gostar, mas eu, enquanto estiver aqui vivo e com vós, eu vou pregar o que a Bíblia ensina a respeito desse Deus. Deus quer e prefere um coração contrito, arrependido, quebrantado, que se derrama diante dele. Nós cantamos aqui: tu és soberano sobre a terra e os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu conheces muito bem. E apesar de tudo isso, nós cantamos da glória que tens, tu te importas comigo também. Deus precisava disso? Sim ou não? Não. Existem uns pregadores aí que dizem: ai, Deus criou o homem que está sozinho. Deus nunca esteve sozinho. Ele criou porque Ele é gracioso, quis abençoar e salvar um monte, miríades de homens corruptos, como eu e você. Então é um privilégio. Deus quer que nós nos entregamos totalmente em sacrifício. E esses sacrifícios espirituais são definidos por Pedro como agradáveis a Deus. Por isso que não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser qualquer coisa. Tem que ser agradáveis. E o adjetivo, que também pode ser entendido como aceitável, ou seja, ele vai aceitar. Opa! Ai, que sacrifício cheiroso. Que louvor. E Deus se levanta do trono para receber o louvor da noiva dele. Alguns aí, que namoro é o seguinte, existe de 120 anos para cá, né? Mas assim, o noivo e noiva, vamos trabalhar essa ideia de noivo e noiva. Namoro eu vou deixar esse trem para meio quieto. Que nem bíblico esse trem é. Noivo e noivo. Já pensou se chegar para ver sua noiva e ela está com cheirinho, desculpa que a expressão está gravando, mas vai ficar aqui. Ela está com cheirinho de macaco matado a tapa. Você todo bonitão, garburoso, cheirosão. Vou ver minha noiva. Minha noiva chega perto de você, com os cabelos tudo assim, ó. Toda estrubinhada, suja, mulabenta. Aquelas unhonas assim.
Dá para cortar com alicate de eletricista. Pegar aquela esmiradeira. Você vai falar, misericórdia. Não pode ser. Não tem condição. Nós somos a noiva. Somos a igreja de Jesus. Para ele sentir o perfume, para sermos aceitáveis. Isso pode acontecer e só vai acontecer quando nós desejarmos a presença dEle, Ele como bebê recém-nascido, quando nós nos aproximarmos dEle através dessa palavra poderosa, através do joelho, dos meios de graça, em oração, em clamarmos, Senhor, é tudo que eu mais quero é a sua presença. Aí Ele vai sentir o perfume de Jesus em nós e vai dizer, ai, que noiva maravilhosa. Canta, amada minha, canta, que eu quero ouvir o louvor dos lábios de vocês. Aleluia. Irmãos, é isso que Deus espera de mim e de você. Todos os nossos cultos. Ele poder se levantar do trono e ouvir. Nós cantamos, Tu és soberano. E Ele é verdade. É verdade, minha noiva, cante mais para mim, me adore, me louve, foi para isso que eu enviei o meu filho. Vocês são casas espirituais, sacerdócio santo e ministro, aquele que oferece sacrifícios espirituais. Tem gente que acha que esse sacrifício aqui eu tenho que pagar aí não sei quantos dias, subir não sei aonde, fazer não sei quantos dias de... Não, gente. Não é bem isso, não. Oração, vida consagrada, coração contrito, leitura da palavra, prática da palavra, presença nos cultos. Deixa eu falar um negócio aqui. Cuidado com esse pecado, tá? Se você pode vir, não vem por outra situação que não é mais importante do que o culto, porque o culto foi colocado assim, ó. Isso é pecado, viu? Pastor, só está dando sermão carapuça? Não, estou falando a verdade. Goste ou não goste. Tudo bem que a cabeça de pastor é assim. Fulano, o João, cadê a Maria? Cadê o Tomé, o Judas? Cadê o fulano? Eu estou tocando aqui, tem hora que eu erro, porque eu fico, cadê o fulano? Chegou ainda? Cadê o ciclano? Jesus não veio. Amanhã eu tenho que mandar mensagem para não sei quem, tem que falar com não sei quem. O que aconteceu? Mas não precisava nem o pastor ficar preocupado com isso. Porque um culto é mais importante que o churrasco, que o aniversário, do que o batizado, não sei do filho, não sei de quem. O culto é mais importante do que o trabalho. Se o trabalho for normal, no dia normal, beleza. Mas cuidado. Se for plantão, está perdoado, em nome de Jesus. Né? Porque aí não tem jeito, pastor. Eu não trabalhei, eu tenho que trabalhar no domingo. Outro se você estiver doente. Mas presta atenção, querido, tem algumas coisas que nós precisamos entender como igreja. O presbítero Silvio deixou um negócio muito interessante aqui, da nossa denominação. Tinha 8.000 membros quando se formou, 12.000 alunos da escola bíblica. Hoje nós falávamos na escola bíblica que tem pessoas que dizem assim, nossa, mas o pastor de vocês prega 1 hora, 1h30, meu Deus do céu. Mas aí durante a semana você não lê um versículo da Bíblia. Você imagina, se eu não pregasse 1h30 e amanhã eu tenho que disputar com você, com o TikTok, com o Kawaii, com o Instagram, né? O Facebook e muitas outras coisas que muitas pessoas ficam utilizando no celular. Queridos, nós temos que atentar para isso. Nós somos lavados e purificados pela palavra de Deus. Como é que Deus vai nos aceitar para prestar os sacrifícios espirituais aceitáveis a Ele? É isso aqui. É vivermos dessa forma. Desejarmos o Senhor e não as coisas que estão aí. E Ele sabe disso. O que nos torna, ou o que torna tais sacrifícios aceitáveis e, portanto, agradáveis, é o fato de que eles são oferecidos por intermédio de Jesus. Sem Jesus, sem a mediação de Cristo, nós não podemos ser aceitos, nem a nós, nem aquilo que fazemos. Então veja bem, várias vezes no Antigo Testamento lemos que Deus se agradava dos sacrifícios de animais que era oferecido. Mas isso porque tais ofertas
apontavam ao sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Agora, quanto mais agradáveis não é para Deus hoje os sacrifícios espirituais oferecidos por seu povo, lavado no sangue de seu Filho? Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o sangue de Jesus. Porque se não tiver o sangue de Jesus, nós não podemos nem entrar na presença dEle. É por meio dEle. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, em Cristo, para que nós fôssemos aceitos. E aqui Pedro está deixando claro, olha, vocês são casa espiritual, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Cristo. Então veja bem, queridos. A comparação que Pedro faz aqui, a igreja de Jesus Cristo como uma casa, o templo que está edificado sobre uma pedra fundamental, que é Jesus, tem origem na própria declaração do Senhor, como eu já disse aqui em Mateus 16, 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro jamais entendeu que ele era a pedra sobre o qual Cristo haveria de construir a igreja, como os teólogos católicos vêm defendendo há séculos. Aqui, quando Pedro trabalha essa metáfora da pedra, claramente ele usa a figura de Jesus, como Jesus usou naquele dia, e dá o sentido correto. Paulo também e outros autores do Novo Testamento empregam a mesma imagem de uma casa ou templo, quando se refere à igreja de Cristo. Paulo também fala, além do corpo, como do edifício, do qual Jesus é a pedra viva, angular, eleita e preciosa. Então, queridos, para concluirmos aqui, há muitas implicações práticas a serem tiradas dessa passagem. A primeira é que os cristãos estão num processo constante de crescimento e edificação. Isso significa que nunca seremos perfeitos aqui neste mundo. Por um lado, nós estamos num processo, sendo aperfeiçoados, tá? E que devemos, outra situação, sempre seguir avante em busca da perfeição. Por outro lado, nós não vamos chegar aqui, isso nós sabemos que é só na glorificação, mas nós não podemos ser relapsos, desleixados, preguiçosos. O que acontece com a igreja contemporânea? Por que nós estamos vivendo uma apatia espiritual? Porque nós somos preguiçosos. Ou não? Eu já ouvi pessoas dizer o seguinte, que quando era pequeno, não tinha carro, nem moto, não tinha nada. E morava num ponto da cidade, distante da igreja. Mas pegava os bacuri de manhã, os bacuri aos meninos, botava a roupinha, na mãozinha, ia para a igreja. De noite, repetia o mesmo. E nós somos a geração que nós escolhemos os carros que nós dirigimos. Automático, câmbio manual, novo, seminovo, 0 quilômetro. Preto, branco, azul. Tudo asfalto. Que antigamente a gente chegava na igreja. Irmãos, eu já saí do JK. Vocês conhecem o JK? Aqui de Paraná? Eu morava na rua do centro comunitário, lá no bairro JK. Para lá onde o vento faz a curva. A igreja do meu pai era no Presidencial 3, próximo da terceira igreja. Quantas vezes eu trouxe a minha irmã de bike de lá até na igreja, e nós vinha domingo de manhã, aí ficava na casa dos irmãos, porque para voltar, você imagina a distância. Circular, se você perdesse o último ônibus, você tinha que ir na Canela. Passava 9h15 ali na BR. Se você perdesse, que ia até na T23 com a Brasil, tá? Depois você tinha que descer todo aquele trecho a pé. Acabava o culto, 9 horas, nós montávamos na bicicletinha, eu com uns 10, 11 anos de idade, botava minha irmã na garupa com aquele cabelinho armado dela desse tamanho,
e bicicleta para casa. Pergunto hoje, os jovens que estão aqui, que tem toda a força, faria isso, meu filho, para ir na igreja? Você pode falar assim, Mateus gosta de bicicleta, talvez o Mateus iria. Só não pode empinar, viu, Mateus? Duvido. Tinha dia que chovia, meu irmão. Nós saía, vai chover. Porque tem crente que faz assim. Abre a janela, coloca o braço assim, quase cair. Eu acho que vai chover, não vou na igreja hoje não. Aí o carro está lá na garagem. Não vai dar quase ninguém lá na igreja. Eu vou estar aqui, abençoado. Te esperando. Está vendo como que a coisa mudou? Por que isso? A gente está descuidando daquilo que a gente não pode descuidar. O povo não vinha a hora de ter culto, irmão. Nós já congregamos em igreja feita daquele coqueiro. Já não tem aquele coqueiro que racha. Os mais novos não sabem nem o que é isso. Rachava o coqueiro para fazer parede assim, ó. Ficava aquelas frestas. Chão batido. Banquinho sem encosto. Lampião. Violão desafinado, tonante com as cordas dessa altura. Sabe disso, né, Silvio? O irmão fazendo Quem Quer Pão, já viu? Quem quer pão, só sabia tocar o Quem Quer Pão. E nós estávamos lá, aleluia, glória a Deus. Quão bondoso amigo é Cristo. E a presença de Deus caindo. Como o Silvio disse, que cansou de ver os pais dele lá na igreja, ele acordava, moleque, eu caí do banco da igreja dormindo também. Nós passava a noite, os irmãos orando, nós moleques não aguentavam dormir e cair do banco. Mas nós estávamos lá. Cadê essa geração de hoje? Nós vamos ser perfeitos aqui não, querido, mas nós não podemos deixar e descuidar de buscar a perfeição em Cristo Jesus. Isso só se dá através dessa entrega, de ter prazer no Senhor, de congregar, de ler as Escrituras, de viver essa palavra. Nós nunca podemos chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não tinha condição. Ele vai falar assim, lembra da geração anterior a de vocês. Que não tinha nada do que vocês tiveram. Contudo, eles eram fiéis. Eu quero ver. Quem vai poder dizer, Deus. Eu fui orando, falei, Senhor, o que vai ser dessa geração quando nós, os malucos, for embora? Eu já estou meio rodado. Os outros, o pastor também, os outros presbíteros. Daqui a pouco fica só essa geração de crente mimizenta. Como é que vai ser? Que não pode nada, não pode falar nada, não pode pregar nada, não pode falar isso, essas verdades, porque ofendem. E é para ofender mesmo, que a gente passa a vida inteira ofendendo Deus. Com as prioridades erradas, com a vida errada, toda torta, e não está nem aí para Deus, tem que se ofender mesmo. Dizer, eu preciso mudar. Na verdade, a gente tem que sair daqui, hoje a gente prega aí, você precisa, eu vou mudar de igreja, porque que o pastor não dá não. Não quer mudar de vida, quer mudar de igreja. Aí tá, você acha do jeito que você quiser. Mas eu quero ver quando você chegar diante dele, do santo, poderoso, o Deus, dono dessa igreja, o Deus da igreja do Deus vivo, o que você vai falar para ele? Salmo 139. Para onde eu me fugirei do seu espírito? Se eu subir lá em cima, ele está. Se eu colocar a minha cama no inferno, ele está. Se eu tomar as asas da alvorada, ele está. Se eu dizer, trevas, me encobre, não tem jeito. Até ali, os teus olhos me verão. E a tua mão pode me alcançar. Querido, isso é muito sério. A gente precisa pensar nisso. Para de arrumar desculpa. Para de ficar achando que Deus está contente com esse negócio. Ficar repetindo, igual gravador quebrado. A mesma, aquela coisinha, aquele barulhinho de carriola. Para com isso. Porque Deus, uma hora, Ele vai se manifestar e vai ser ruim aí, meu irmão. Porque o julgamento começa pela casa dele. Tem um monte de crente que esqueceu isso porque não lê Bíblia. Porque não ora. Porque não vigia. Todavia, entretanto,
Eu tenho a minha consciência tranquila por dizer a verdade a vocês. E faço isso com dor no meu coração e com amor a vocês. Porque quero vê-los bem. Eu quero ver o Senhor ministrando na sua vida, você crescendo, você sendo edificado, você produzindo para o reino de Deus, você sendo abençoado, sem necessariamente a gente precisar abordar assuntos como esses. Mas se o Senhor traz isso para nós, é porque nós entendamos que nós precisamos viver isso. Pastor, não estou conseguindo. Vem, nós vamos orar junto. Pastor, eu preciso de conversar, nós vamos conversar. Mas é necessário que haja uma mudança, que haja um comportamento diferenciado e que possa glorificar o nome do Senhor. Eu vou finalizar por aqui. Eu ainda tenho mais uma página aqui para me ler, mas eu vou finalizar por aqui. E antes de orar com vocês, eu quero dar os avisos da igreja.